Fala família Nerd, beleza? Estamos aqui com o nosso terceiro bloco, assunto classes gramaticais, professor Fabrício, língua portuguesa. Fica na tela para a gente começar trabalhando. Ter função adjetiva, o mesmo post-it que estava lá no outro, vem para cá. Ter função adjetiva não significa ser adjetivo. Olha a frase aqui, ó. Todos os alunos reescreverão aqueles 4 textos rebuscados. Quem é o verbo? O verbo, galera, é reescrever, né? Reescreverão. O verbo está aqui. Reescreverão. A pergunta que eu faço aí para você em casa. Quem é que vai reescrever? Todos os alunos. Achei o sujeito, encontrei o verbo e já tinha achado o complemento. Sem problema. Sujeito, verbo, complemento. Eu estou diante, então, do sistema SVC. Sujeito, todos os alunos. Fala para mim aí, você em casa. Quem é o núcleo? O núcleo do sujeito. Alunos. Então vai para a tela. Se alunos é o núcleo, ele pertence à classe substantivo. Substantivo. Esse os aqui, ó, ele se refere a alunos. Então, ele tem função adjetiva. Todos também se refere a alunos. Então, todos também têm função adjetiva. Legal. Lá no complemento, aqueles 4 textos rebuscados. Reescreverão é o verbo, né? Beleza, ele é complemento do verbo. E vai reescrever o quê? O que vai ser reescrito? Os textos. Então, aqui está o núcleo do complemento. Aqui está o substantivo. Tá vendo? Ele nomeia um ser, nomeia um texto. Só que o interessante para prova de concurso, para prova em geral, é você não se ligar nisso, em nomear um ser, né? Ele está aqui funcionando como núcleo. Isso é suficiente. Na tela. Rebuscado se refere a quem? A texto. Então, rebuscado tem função adjetiva. 4 se refere a quem? Textos. Então, 4 tem função adjetiva. Aqueles, textos. Então, aqueles têm função adjetiva. É assim que você vai trabalhar. Agora, ter função adjetiva não significa ser um adjetivo. Quais são as classes que têm função adjetiva? Primeiro, artigo. Segunda classe, o próprio adjetivo. Terceira classe, um pronome adjetivo. Beleza? Numeral adjetivo. Beleza, então esquece essa frase aqui e vamos pensar no que está aqui, ó. Vou apagar tudo. Vamos limpar a tela para ficar melhor, ficar mais tranquilo pra gente? Beleza. Você já tinha visto que todos os... Aí separou o sujeito, verbo complemento. Aqueles 4 e rebuscados. Essas palavras que eu acabei de sublinhar têm função adjetiva. Vou botar aqui, ó, FA, função adjetiva. FA, função adjetiva. FA, função adjetiva. FA. Alunos, por sua vez, estava funcionando como núcleo, por isso era substantivo, e textos também. Agora, olha que legal. Quais são as classes gramaticais que têm função adjetiva? Primeiro, artigo. Aqui um artigo aqui, ó. Os. O os é artigo. Agora, se eu quiser saber a classe gramatical da palavra todos, o que eu faço? Pensa comigo. Recorro ao decoreba? Não. Se você recorrer ao decoreba, o todos não faz... Todos é o quê? Eu aprendi todos sendo o quê? Não lembro. Agora, olha, por favor, pro quadro, pra tela. Todos é artigo? Não. Todos é adjetivo? Não. Todos é um numeral? Não. Tá vendo? Todos não é artigo. A palavra todos não é um artigo. Não é um adjetivo e não é um numeral. Todos é um pronome. Então você fala assim, ó, filho, você é um pronomão, pronomizão, pronome. Lá no complemento, aqueles 4 e rebuscados, todos têm função adjetiva. Agora, aqueles é um artigo? Não. Aqueles é um adjetivo? Não. Olha o que sobra. Pronome ou numeral? Tu chama de quê? Eu chamo de pronome. E você? Também, né? 4 tem função adjetiva, não tem? Então só pode ser artigo? Não é. Adjetivo? Não é. Olha a dúvida. Pronome ou numeral? 4? Numeral. Tá vendo? Assim você reconhece todas as classes gramaticais do português. Sabendo isso, sabendo só isso.
sabendo que a palavra tem função adjetiva, sabendo que a palavra tem função substantiva. Na tela, rebuscados, tem função adjetiva, é artigo? Não. É pronome? Não. Numeral? Muito menos. Rebuscados é um adjetivo propriamente dito. Então, ter função adjetiva não significa ser um adjetivo, significa ser isso aqui, ó. Uma dessas classes. E é fácil diferenciar. Mais um exemplo. Esses jovens vegetarianos nunca comeram carne vermelha. Comeram é o verbo. A pergunta que eu faço: quem é que nunca comeu carne vermelha? Estes jovens vegetarianos. Sujeito, verbo e complemento. O nunca também pertence ao complemento. Do sujeito, esses jovens vegetarianos, quem é o núcleo? Jovens. Beleza, tranquilo. Agora, olha a perguntinha fácil que eu te faço. Esses têm função adjetiva, não tem? Tem. Mas não é artigo. Não é adjetivo. É pronome ou numeral, galera? Esses. É pronome. Vegetariano se refere a quem? Às jovens. Então tem função adjetiva. E é o que aqui? Das 4 classes que eu destaquei, o que é vegetarianos? Pô, professor, molinho, é um adjetivo. Então é assim que você vai trabalhar. O nunca não tem função adjetiva. Não tá ligado a nenhum núcleo. Tá ligado ao verbo, né? Agora lá, carne vermelha. Quem é o núcleo? Carne. Se carne é o núcleo, é o substantivo. Vermelha se refere a quem? A carne. Então, vermelha tem função adjetiva. Agora, artigo, pronome numeral, não, né? Vermelha é um adjetivo propriamente dito. Então, assim você mata classe gramatical. 2 atletas jamaicanos alcançaram um resultado improvável. Alcançaram é o verbo. Quem alcançou? 2 atletas jamaicanos. E o complemento está aqui. Pergunto para os amigos em casa aí, todo mundo que é nerd. Quem é o núcleo do sujeito? Já está aqui, ó, atletas. Então, 2 se refere a quem? Atletas. 2 é artigo? Adjetivo? Pronome? 2 é o quê? Numeral. Jamaicano se refere a quem? Atleta. É artigo? Não. Jamaicano é pronome? Não. É numeral? Não. É o quê? Adjetivo. Ah, é assim? É, pô, é assim. É exatamente assim. Lá no complemento, o resultado improvável. Galerinha esperta, quem é o núcleo disso aí? Alcançaram o quê? Resultado, na tela. Então aqui está o núcleo, aqui está o substantivo. A pergunta que eu faço, e se o artigo? Improvável, das 4 classes aqui é o quê? Adjetivo. Professor, as coisas começam a fazer um pouquinho mais de sentido. É assim mesmo que funciona. Olha aqui que beleza. 2 vegetarianos comeram a carne de boi. Olha aqui, galera. Comeram é o verbo. Quem comeu? Vegetariano. E o complemento tá aqui. Repara que o sujeito 2 vegetarianos agora tem quem como núcleo? Vegetarianos, né? Olha a mudança de classe, galera. Vegetarianos aqui, ó, era adjetivo. Aqui é núcleo. Então aqui é um substantivo. 2 tá ligado a esse núcleo, não tá? 2 é artigo? Não. Adjetivo? Não. Pronome? Não. 2 é numeral. Tá vendo como é que funciona? Olha agora que ponto importante a gente vai chegar na matéria. A carne de boi. Esse A se refere a quem? A carne. De boi também se refere a carne, tá vendo? De boi. De boi também se liga a carne. Então esse A aqui, ó, tem função adjetiva, não tem? Tem, ele é artigo. De boi, vou trazer para cá, tá? Carne de boi. Se eu dissesse carne bovina, todo mundo entenderia que o bovina tem função adjetiva? Sim, né? Tá qualificando. Então, de boi também tem função adjetiva, tá determinando o núcleo. A diferença é que bovina é uma palavra só, então você vai vir para cá, ó. Bovina é artigo? Não. Bovina é adjetivo? É, ó, pronome numeral que não é. Então, isso aqui é adjetivo. Desculpa. Bovina é um adjetivo. Só que na hora de você olhar de boi, o que você está vendo, galera? Você não está vendo nem numeral, nem artigo, nem adjetivo e nenhum pronome. Você está vendo um elemento com função adjetiva, fato, porque você sabe, se tem a dúvida, fala. Falar como? No e-mail, né? Facebook, Instagram. Se tem função adjetiva, porque você já entendeu que a palavra está determinando o núcleo. Olha para a tela. De boi está determinando o núcleo carne, então tem função adjetiva. Só que não é uma palavra só. É um elemento preposicional, a preposição mais boi, preposição mais substantivo. Esses 2 elementos, galera, estão se comportando como se fossem um só.
Isso, o nome disso no português é locução. Locução, quando você tem mais de uma palavra, geralmente preposicionada, com o valor de uma só. Essa locução aí, família, fala pra mim, equivale a quem? A um advérbio, a um adjetivo ou a um substantivo? Fala pra mim, na tela. Essa locução equivale a adjetivo, porque tem função adjetiva. Você sabe que ter função adjetiva não significa ser adjetivo. Ter função adjetiva significa determinar o núcleo. E essa locução tá ou não tá determinando o núcleo? Tá. Então é uma locução adjetiva. O quinto elemento aparece agora. Tá vendo? Se fosse bovina, não seria locução, mas teria a mesma função adjetiva. Olha o exemplo. Elas vestiram várias roupas diferentes. Olha aqui o verbo. Vestiram, quem vestiram? Elas. Você está vendo que elas é o núcleo? É um pronome pessoal do caso reto. Todo mundo aprendeu isso aqui como pronome. Só que a pergunta que eu faço é, esse pronome aí, elas, está em função substantiva ou está em função adjetiva? O que você acha? É o núcleo. O pronome elas é o núcleo. Então, não tem função adjetiva. Se é o núcleo, tem função o quê? Substantiva. Então, o pronome elas seria, no português, o chamado pronome substantivo, porque tem o comportamento de um substantivo, beleza? Não tem erro. Lá no complemento, várias roupas diferentes. Quem é o núcleo? Roupas. Várias se refere a roupas, tem função adjetiva. Diferente se refere a roupa, também tem função adjetiva, tá vendo? Tá vendo que beleza que é o português? Aí várias é artigo? Não. É adjetivo? Não. Você é uma pessoa muito vária? Não. É pronome ou numeral? Fala pra mim. Isso aqui é um pronome. Diferente é adjetivo. Agora olha como é que funciona o português. Elas vestiram várias roupas de inverno. Verbo, vestiram. Elas, sujeito. Complemento, várias roupas de inverno. Lá no complemento, várias roupas de inverno, olha o que eu vou te perguntar. Quem é o núcleo disso aqui, galera? Núcleo. Núcleo é roupa. Várias tem função adjetiva, de inverno também. Só que de inverno não pode ser chamado no português de um adjetivo. Até porque você está vendo que ele não é um adjetivo. Você está vendo que é um elemento preposicionado mais substantivo. Ó, isso aqui é uma locução. Tá vendo? Locução adjetiva. Você viu que essa locução aqui que eu acabei de destacar, também tem função adjetiva? Ela tem função adjetiva. Tem função adjetiva. Só que não é adjetivo, né? Porque ter função adjetiva não significa ser adjetivo. Agora quer ver o suprassumo da parada? Olha aqui. O livro novo chegou. Família, olha aqui no fundo dos meus olhos, por favor. Eu quero muita atenção dos senhores agora, por quê? A gente tem muito problema com gramática porque a gente aprende as coisas na hora errada. Na aula de hoje, você está aprendendo vários adjuntos adnominais. Mas eu não estou falando isso. Porque não é a hora de falar isso. Quando chegar a hora de aprender adjunto adnominal, eu vou falar assim, você já viu isso na aula tal. Então, você não pode aprender as coisas na hora errada e antecipar um assunto, ele atrapalha, gera a bola de neve da dúvida, né? O assunto que eu vou falar agora é um assunto lá da frente. Só que eu quero que você entenda que a importância que isso aqui tem, que a classe gramatical tem, é inestimável. Entender classe gramatical significa entender muita coisa lá na frente. A prova disso vai ser agora. Fica na tela. O livro novo chegou. O núcleo desse sujeito, o livro novo, o núcleo do sujeito, o livro novo, é livro. Ele é o substantivo. Olha o que eu pergunto. Esse núcleo aqui tá sozinho? Não. Esse o se refere a livro. Sim ou não? Novo se refere a livro. Sim ou não? Então, esse núcleozinho aqui, ele tem dois determinantes. Que é esse o, determinante, e é esse novo determinante. Todo mundo acompanhado? Beleza. Se os dois elementos dos quais eu puxei uma seta são determinantes do núcleo, é porque eles têm função adjetiva. Função adjetiva. Legal. Agora vamos falar algumas coisas sobre a palavra novo. Novo tem função adjetiva. É uma palavra em função adjetiva. Lá na escola,
Quando a gente vai aprender o assunto orações subordinadas, você, por exemplo, se eu falasse agora, vamos aprender oração subordinada, você ia fechar o vídeo. Ia falar que a internet caiu, ia embora, essa fugir. Galera, não tem que ter medo, tem que ter cuidado, porque tudo faz sentido. Nada na gramática é porque é. Nada na gramática é porque Deus quis. Não sou ateu, acredito em Deus, mas ele não criou regra gramatical. Nós criamos. Então, olha para a tela. Novo é uma palavra em função adjetiva. Se eu falar para vocês em casa que a palavra novo é uma palavra subordinada a livro, você entende o motivo? Vou falar de novo. A palavra novo é uma palavra subordinada à palavra livro. Todo mundo entendeu por que eu falei isso? Por que eu falei que novo é uma palavra subordinada? Porque novo está determinando o núcleo livro. Se novo está determinando o núcleo livro, é porque depende do livro para existir. Todo mundo concorda? Se não fosse aqui a palavra livro, o que novo faria na frase? Nada. E se eu te falar que esse o também é um elemento subordinado, você entende por quê? Ah, tô começando a entender. Se esse cara aqui, ele é determinante do núcleo, é porque ele depende do núcleo. Se esse cara aqui é determinante do núcleo, é porque ele depende do núcleo. E depender de, na língua portuguesa, significa ser subordinado a. Olha para lá de novo, por favor, e me diz. Se fosse em vez de livro apostila, ficaria a apostila nova. Tá vendo? Os dois elementos determinantes do núcleo são palavras subordinadas de função adjetiva. Só que você não aprende palavras subordinadas, aprende só oração subordinada. Logo mais difícil. Mas o artigo, ele é subordinado ao núcleo. Lógico que ele é. Ou se você entende que o artigo serve para determinar um núcleo, é porque depende do núcleo para existir. Concorda comigo? Na tela. A palavra novo está aqui, ó, para determinar que livro é esse. Então, novo é uma palavra subordinada. Legal, vamos mudar de cor, porque eu vou mudar a frase aqui. Vamos trazer para cá. O livro de Química, com a ciência, botar a letra maiúscula, chegou. O núcleo do sujeito, o livro de Química, chegou a livro. E esse o aqui se refere a livro. E esse de Química também se refere a livro. Tá todo mundo enxergando isso? É qualquer livro? Não, é um livro de química. Então esse o tem função adjetiva? Tem. De química tem função adjetiva? Tem também. Só que de química não é uma palavra subordinada. Ó. Tem função adjetiva, mas não é uma palavra. De química é uma locução. Tá vendo? Preposição mais substantivo. Mas as duas palavras de química na frase servem para dizer que livro é esse. Não é qualquer livro, é livro de química. Então, é determinante do núcleo, certo? Então, na tela. Essa locução aqui de química se refere a livro. Depende de livro. Então, também é subordinada. Compara, por favor, a locução de química com a palavra novo. Tem função adjetiva. São subordinadas. Todo mundo acompanhando? Só que lá em cima eu tenho a palavra e aqui embaixo eu tenho uma locução. Essa é a única diferença. Os dois elementos, o roxo e o verde, são subordinados. Tem função adjetiva. Só que um é uma palavra e o outro é uma locução. Beleza ou não beleza? A única diferença é essa. Novo é subordinado. De química também. Novo tem função adjetiva. De química também. Novo é uma palavra. De química não é uma palavra, é uma locução. Na tela. Olha aonde eu estou querendo chegar. O livro que eu comprei chegou. Sujeito, o livro que eu comprei. É qualquer livro? Não, é o livro. Esse o se refere a livro. Só que existe uma outra expressão que vem se referir a livro. É o livro o quê? Que eu comprei. Então o que eu comprei se refere a livro. O tem função adjetiva? Tem. Por quê? Determina o núcleo. Que eu comprei tem função adjetiva? Tem. Por quê? Determina o núcleo. Ótimo. Então o que eu comprei tem função adjetiva, logo é subordinado. Por quê? Se tem função adjetiva é porque se refere ao substantivo. Então é subordinado ao núcleo. Tem função adjetiva. Só que você não tem aqui uma palavra. Você também não tem uma locução. Locução é preposição, grava isso, mais substantivo em geral, tá?
Aqui você tem um elemento com verbo. E se tem verbo, não é palavra e nem locução. Se tem verbo, é uma oração. Lembra? Se tem verbo, é uma oração. Na tela. Olha o que você tem aqui. Oração, subordinada, adjetivo. Por que oração? Porque tem verbo. Por que subordinada? Porque depende do livro. Veio dizer só que livro é esse. É o determinante do livro. Por isso subordinada. E por que adjetivo? Porque dá qualidadezinha? Não, pô. É adjetivo, família, porque está determinando o núcleo. Tu sabe, desde o primeiro vídeo, desde que eu entrei aqui, eu falei. Quem determina o núcleo tem função adjetiva. Então, essa oração aqui tem ou não tem função adjetiva? Tem. Então, a oração subordinada adjetiva. Tá vendo a importância de você entender classe gramatical? Deixa eu só fazer a marcação aqui, ó. Palavra subordinada adjetiva. Por que novo é uma palavra? Que é uma palavra só. Por que subordinada? Porque se refere a livro. Por que adjetiva? Porque você sabe o que é ter função adjetiva. Ótimo. Aqui embaixo, locução subordinada adjetiva. Por que uma locução e não mais uma palavra? Que tem mais de uma palavra, preposição. Por que é subordinada? Se refere a livro. E por que adjetiva? Porque ela tem função adjetiva. Agora aqui embaixo, oração subordinada adjetiva, galera. Por que oração? Que tem verbo. Por que subordinada? Que depende do livro. E por que adjetivo? Que tem função adjetiva. Então, se você pegar e falar assim, ó, galera, olha pra cá. Pratiquei, olha a frase, ó. Pratiquei o esporte. E eu vou botar aqui uma caixa branca. E vou falar assim, ó, nessa caixa branca aqui vai entrar um elemento para dizer que esporte é esse. Ou seja, vai ser um elemento subordinado a esporte. E se vai ser um elemento que vai dizer que esporte é esse, vai ser um elemento de função adjetiva. Agora, uma coisa é certa. Quem entrar aqui para dizer que esporte é esse, vai ser subordinado e vai ter função adjetiva. Zero discussão quanto a isso. Agora, se vai ser palavra, locução, oração, depende. Quer ver? Olha lá. Pratiquei o esporte radical. Radical é subordinado. Tem função adjetiva. E é uma palavra. Pratiquei o esporte de inverno. De inverno. Tem função adjetiva. É subordinado. Só que não é mais uma palavra. Agora você tem uma locução. De mais inverno. Na tela. Pratiquei o esporte que você recomendou. Que você recomendou veio dizer que esporte é esse. Então, é subordinado. Tem função adjetiva, determina o núcleo. Só que agora tem verbo. E se tem verbo é uma oração. Tá vendo? Olha pra mim aqui rapidinho. Oração, subordinado, adjetivo. Não é aula disso, tá? Eu não quero que você hoje saiba assim. Já aprendi orações subordinadas. Não, tá longe. O que eu quero é que você entenda que saber o que é um adjetivo ajuda a entender uma oração adjetiva. É um assunto que, em tese, não é tão fácil. O que eu quero te mostrar é que essa tal dessa gramática respeita uma lógica. Respeita uma lógica. Nenhuma nomenclatura é escolhida por sorteio. As nomenclaturas são escolhidas porque tem um motivo. Dá trabalho saber isso? Dá trabalho analisar? Dá, mas funciona. Melhor do que ficar decorando que adjetivo é a palavra que dá qualidade. Isso não funciona. Está mais do que provado. Todo mundo aqui passou períodos longos na escola, para vestibular, concurso, e diz assim, ó, professor, sei gramática não. Por quê, né? Por que você fala que não sabe gramática? Porque as regras não são acessíveis, pô. Decoreba não funciona. O decoreba, ele gera 15 exceções. Todo decoreba tem um monte de exceção para você gravar. Não precisa disso. Se você entende o que é gramática, entende o funcionamento linguístico, o sistema linguístico, as coisas fazem sentido. Você dispensa o decoreba e entende como tem que ser. Só que aí, como eu falei, praticando exercício. É muito importante que você tenha em mente que exercício é fundamental, beleza? Então, classe gramatical é isso que a gente está vendo. Eu vou entrar nos próximos blocos, nas classes, falar do artigo, do substantivo, do adjetivo, do advérbio, do pronome, e aí continuar a matéria. Mas, de um modo geral, você viu como reconhece uma classe? Se é núcleo, substantivo. Se refere a núcleo, tem função adjetiva. Então só pode ser artigo, pronome, numeral.
Se liga a verbo, esquece tudo isso. Se o cara tá modificando um verbo, ele é advérbio, beleza? Então o que a gente vai ver? O que nós vamos ver agora nas próximas aulas? As particularidades das classes, sim, ó, individualmente. Só que não existe você entender um adjetivo sem entender o substantivo antes. Se o adjetivo é subordinado, só funciona quando você sabe reconhecer um núcleo, beleza? Então, família, até o próximo bloco com mais exercícios, mais teoria. E aí estamos juntos em nome da gramática. Aquele abraço.